Essa história só acontece no Brasil, parece. Um mineiro ficou sem a aposentadoria porque consta no sistema do INSS que ele está morto, o homem está vivíssimo. Sem o CPF, ele simplesmente deixou de existir. O resultado, a vida virou uma bagunça. São muitos prejuízos financeiros, emocionais. Ao tentar provar o engano, ele descobriu também que teve a carteira de identidade usada durante 40 anos por um homem que, esse sim, morreu em 2023. Esta é a certidão de óbito de Antônio Fraga. Quem segura o documento nas mãos é o próprio seu Antônio. Perdi os cartões de crédito, não posso vender o carro nem fazer nada que é do meu nome. A minha esposa não pode entrar com a pensão por morte, porque seria mais uma fraude. Desde setembro de 2023, seu Antônio é considerado morto. Há mais de um ano, ele não consegue fazer mais nada quando precisa usar o CPF. O documento dele foi cancelado pela Receita Federal e até o benefício da aposentadoria, o idoso perdeu. Aí eu fui até a Previdência Social, lá me informaram que era por motivo de óbito. Falei, mas óbito de quem? Do senhor. Eu como? Eu estou vivo. A certidão de óbito foi emitida por este cartório de Aparecida de Goiás. Só que o seu Antônio nunca nem esteve em Goiás. Quem morreu, na verdade, foi este homem. A família apresentou uma carteira de identidade com a foto dele, mas os dados do seu Antônio. Através da declaração que ela fez no cartório, a filha do moço que morreu, eu fiquei sabendo o endereço, telefone e tudo dela, porque estava na declaração de óbito do cartório, que estava na Previdência Social. Para entender essa história, precisamos voltar à década de 1980. O senhor Antônio perdeu a carteira de identidade aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Ele só não se lembra exatamente o ano. É que naquela época, ele ficou um bom tempo viajando para São Paulo a trabalho e nem se preocupou em registrar um boletim de ocorrência para comunicar à polícia a perda de um documento tão importante. O problema é que quem encontrou a identidade precisava sumir do mapa. E assim começa a vida falsa da pessoa que assumiu a identidade do seu Antônio. José Anastácio da Silva. Com o documento em mãos, ele se mudou para Goiás e nunca mais olhou para trás. Aí descobri que ele tinha alguns homicídios e vivia lá escondido, montou uma reciclagem para não arrumar emprego, para não fazer nada, para não aparecer, medo de ser preso. José Anastácio tem 3 registros na Polícia de Minas, todos por homicídio. As vítimas, mulheres. Os crimes teriam sido praticados entre 1983 e 1985, mesma época em que seu Antônio perdeu a carteira de identidade. Aí eu fui ao Instituto de Identificação pegar um documento para provar que eu estava vivo. A delegada me deu os documentos provando que eu estava viva no Instituto de Identificação ali na Augusto de Lima. Então foi que ela falou comigo, ó, cuidado que esse homem é muito perigoso. Ele está sendo procurado pela Polícia de Minas. Enquanto isso, seu Antônio, pelo menos legalmente, ganhava uma nova família sem saber de nada. Seu Antônio descobriu que é pai de 3 pessoas que nunca viu. É que o homem que usou o nome dele por quase 40 anos registrou os filhos, nascidos em Goiás, com a identidade falsa. Essa história só foi revelada agora. Uma das filhas do falso Antônio foi quem descobriu a farsa. Ela ficou assustada, porque ela também não sabia. Para eles, todos lá na cidade, ele tem uma reciclagem lá, ele chamava Antônio. Quando ela ficou sabendo que eu mandei os documentos para ela, dizendo que ele chamava José, ela ficou desesperada, entrou em pânico, a mãe dela começou a chorar, e depois a mãe dela conversou comigo dizendo como que eu podia imaginar que eu vi com um homem com um nome e ele tinha outro nome. Os filhos de José, o homem que se passava pelo seu Antônio, lutam na justiça para ter o nome verdadeiro do pai na certidão de nascimento. Quem acompanha o processo é este advogado. A família está bem, né? O processo está andando bem também. Eu acredito que não vai demorar muito para a gente conseguir reverter essa situação
e acabar com essa bagunça aí, né, para todo mundo poder tá seguindo suas vidas, né? Segundo o advogado, os filhos ficaram surpresos ao descobrir no fundo de um baú os verdadeiros documentos do pai. Eles descobriram isso através de uma carta do senhor Antônio Fraga, que era esse o nome utilizado por ele aqui no estado de Goiás, certo? Eu falei com ela assim, ele não tem os guardados aí que você possa olhar qualquer coisa aí dele. Ela foi e teve a curiosidade, falou que não, ele não entra no quarto da gente, eu não entrava no quarto dele, mas agora eu vou lá ver. E ela abriu um baú e achou a certidão de nascimento dele. Seu Antônio também ajuizou uma ação contra o cartório. Ele quer que o atestado de óbito emitido em Goiás seja anulado. Mas até hoje, nada foi resolvido. Eu tive que ajuizar uma ação no TRF, 6ª Região, para restabelecimento do benefício previdenciário. Nós tivemos uma audiência em novembro do ano passado, onde o magistrado expediu uma liminar, uma tutela antecipada para restabelecimento do benefício previdenciário. Com essa decisão, meu cliente foi até a Receita Federal, porque o CPF dele na Receita Federal consta como titular falecido. Porque uma vez que foi lançado no sistema pessoa falecida, foi encaminhado para a Receita. E o delegado da Receita Federal, ele não pôde cumprir a ordem. Por quê? Porque dependemos ainda de uma outra decisão judicial, que é a anulação do registro do óbito. E esse segundo processo encontra-se em trâmite na Vara de Registro Público da comarca de Belo Horizonte. O processo está em andamento. E nele morrer dentro de casa, ela pegou, que foi o SAMU que foi lá, a filha pegou a identidade e foi até o cartório e fez o atestado de óbito como declarante. Mas um leigo pode ver que a identidade foi botada. Agora ele registrou isso como? O cartório aceitou? Ele está tentando regularizar a situação dele daí também, né? Daí de Minas mesmo, ele está tentando ir junto com o Tribunal de Minas aí regularizar a situação dele, mas o cartório nunca fez contato com a gente, não. A única certeza que seu Antônio tem é de que ele está bem vivo e quer a vida de volta. E ninguém resolve nada. Não aparece uma ajuda da justiça, nada para falar. Não tenho dinheiro para pagar água e luz, já paguei o IPTU com dinheiro emprestado, tem que pagar, paguei o IPVA do carro, mas perdi o seguro. Então eu estou tendo danos morais imensos, né?